Oi, tudo bem? Meu nome é Lidiane e aqui a gente segue na correção das questões de língua inglesa do ITA. Lembrando que no vídeo anterior, onde eu corrigi a questão número 25, a gente acabou falando, né, que é a primeira vez que o ITA está cobrando enunciados em língua inglesa dentro da prova de língua inglesa. O que já era esperado, mas ser surpreendente o fato deles terem colocado mais de um enunciado dentro da língua inglesa. Então, nós já estamos indo para a segunda questão a ser resolvida totalmente em língua inglesa, o que pode facilitar para alguns e dificultar para outros, né? Vamos acompanhar aqui a correção para a gente entender melhor o porquê que é a alternativa correta e como que a gente pode encontrar isso tanto dentro do texto quanto através do enunciado. Uma coisa que eu sempre falo para os alunos é: antes de você responder qualquer pergunta dentro da língua inglesa, leia o enunciado. A gente está falando de inferência, de compreensão textual, o que não é fácil para todo mundo, né? Tem quem consiga compreender 100% um texto dentro da língua inglesa e tem quem consiga entender partes. E é lendo o primeiro enunciado que a gente vai decidir se você vai precisar entender o texto inteiro ou se você vai precisar compreender partes. Aqui na questão 26, a gente começa com: According to the text, the author recommends the book The Story of Rufino, Slavery, Freedom and Islam in the Black Atlantic for the reader to. Então, ele está perguntando, de acordo com o texto, lembrando que é o texto que está presente na prova. Mesmo que você já tenha lido esse livro, não é a sua opinião, não é o que o livro está falando, é o que está sendo dito sobre o livro no texto. Então, o texto pode estar falando bem, o texto pode estar falando mal, o texto pode estar utilizando o livro como um comparativo, sem expressar uma opinião direta sobre a obra, tá? Então, é o que está ali no texto, ali na prova. Não são as fontes da nossa cabeça, no caso, tá? Então, vamos começar pela parte em que dentro dos enunciados a gente tem muitos cognatos, o que facilita muito na hora da compreensão da questão. Então, a gente já começa com a palavra according to the text, né? De acordo com o texto. The author recommends. O que o autor recomenda. Não, na verdade, não. The author recommends the book. Então, tá falando que o autor recomenda esse livro e cita o nome do livro. For the reader to. Para o leitor, o que ele quer que o leitor faça quando ele recomenda esse livro, né? Daí a gente tem as alternativas. Establish a connection of the book with Salvador, which epitomizes the Black diaspora. Então, ele está falando, estabelecer uma conexão do livro com a cidade de Salvador, né? O que epitomiza a Black diaspora, que seria a diáspora negra. Eu fui pesquisar o termo diáspora. Não é a primeira vez que o ITA coloca em suas atividades, né? Em suas questões, palavras que são tão difíceis de compreender em português quanto em inglês. Então, você pode ser um craque dentro da língua inglesa, mas se a gente não tem vocabulário nem em português nem em inglês, a gente não vai entender, independente da língua que isso fosse apresentado, tá? Então, às vezes você fala, ai, mas o enunciado estava em inglês, foi muito mais difícil. E se ele estivesse em português, teria sido mais fácil? Esse é o questionamento, né? Que eu acho que é um questionamento que partiu até deles. Então, desde o ano passado, que a gente começou a reparar nessas mudanças que o ITA vem trazendo logo depois da pandemia, eu acho que deve ter havido algum tipo de reformulação com as pessoas que elaboram as provas, enfim, com os textos que eles usam de base, que além de ter um tema correlato entre a área de linguagens, eles também estão trazendo diferentes tipos de exercícios a serem resolvidos, né? Isso inclui enunciados dentro da língua inglesa, que foi a primeira vez esse ano. Mas, se você já é aluno do Catálise, a gente já havia conversado nisso sobre as aulas. Inclusive, temos uma aula apenas sobre leitura e compreensão de enunciados. Understand how Rufino's Nigerian roots led him to fight for freedom in Salvador. Então, compreender, né? Será que ele quer que o leitor do texto compreenda como as raízes nigerianas do Rufino, que é o personagem principal da obra, levaram ele a lutar por liberdade em Salvador? A letter C, né? Learn about Muslim leaders and their influence on cultures, such as the present quilombolas. Então, aprender sobre os líderes muslim e a influência deles nas culturas, né? Como a presente cultura quilombola. Lembrando que alguns termos, mesmo que o enunciado e o texto estejam em inglês, eles não são traduzidos, porque eles são termos ou da língua portuguesa ou de alguma outra língua muito específica.
A letter D, find out how the city of Salvador presents a unique mix of African and European cultures. Então, o find out é um phrasal verb, né? O descobrir, também poderia ser a palavra discover. How the city of Salvador presents a unique mix. Então, como em Salvador é possível encontrar, né, uma mistura única de culturas africanas e europeias. E a letra E, agree, concordar que a religião, que a liberdade religiosa e a liberdade das crenças, né, elas são o direito humano mais precioso e que vale a pena lutar por ele, né? Então, o que será que ele quer que o leitor faça diante desse texto? A gente vai subir lá no texto para encontrar um parágrafo que fala especificamente sobre isso. Olha como foi importante a gente ler o enunciado primeiro, né? Quando a gente fala de elaboração, de resolução de provas dentro da língua inglesa, não tem como não ler o enunciado primeiro, porque o texto é enorme. A gente está falando de um texto muito grande. E a gente está falando de um investimento de tempo que você poderia usar para outras frentes, né? Outras matérias. Então, assim, do jeito que você puder investir o seu tempo da melhor maneira, você vai investir. Nas provas de língua inglesa, eu sempre recomendo: invista seu tempo compreendendo o enunciado, porque quando você vai ao texto, você já sabe o que procurar. Então, lendo o enunciado primeiro, a gente já sabe que a gente vai aqui nessa parte, né? Porque é o que está falando sobre o livro. Vamos ler aqui, né? To understand the formation of our unique society and, consequently, the cityscape of Salvador, one should read before anything else. Então, ele está falando, para compreender a formação da nossa sociedade única e, consequentemente, a formação das paisagens de Salvador, uma leitura é obrigatória, né? Before anything else, antes de qualquer coisa. E daí ele fala o nome do livro, que é o que está no enunciado. Então, a gente sabe que é essa parte que a gente vai ler. Ele cita o nome do autor e daí ele começa a discorrer sobre a história no livro. Rufino was an Alufá, or Muslim spiritual leader born in Oyo Empire in present-day Nigeria and enslaved during his adolescence. Então ele tá falando, né, que o Rufino, que é o personagem principal da obra, was an Alufá, que eu acredito ser um termo específico da língua nigeriana, or Muslim spiritual leader, ou ele era um líder espiritual, que ele nasceu em Oyo Empire, que hoje em dia se chama Nigéria, e ele foi escravizado enquanto ele era adolescente. The story of Rufino is an epic tale encapsulating the life of one man in search of freedom, as well as the history of development of Salvador itself, a place inextricably linked with the diaspora across the Black Atlantic. E daí, a partir dessa parte aqui, Another Book for Which I Have Deep Affection, ele já está falando de outro livro. Então, aqui a gente já começa a eliminar alternativas, né? A gente sempre trabalha com eliminar alternativas para que sobrem somente as que poderiam ser mais corretas. Aqui, ó, a gente já sabe que pode eliminar agree. Primeiro, por causa do uso do verbo. Não vou colocar um X, né? Porque o X vai parecer que eu tô falando que tá certo. Vou colocar aqui, ó. Agree, não, ele não quer que o autor concorde com isso. Então, mas eu já li o texto, eu sei que na história ele fala sobre isso. Ok, mas ele não tá perguntando sobre o livro, ele tá perguntando sobre o texto que foi apresentado na prova. Ele não tá pedindo a nossa opinião, pessoal, ele não tá pedindo inferência. Ele tá falando o que o autor do texto recomenda, ou seja, o que tá no texto. Find out the City of Salvador presents a unique mix. A gente sabe que lá na primeira linha ele fala sobre a construção única de Salvador, mas ele não especifica de quais povos vieram essa formação. Então, também não pode ser African and European cultures. Learn about Muslim leaders and their influence. Não fala sobre Muslim leaders, fala Muslim leader. Só o Rufino.
Então, ela não está falando sobre um grupo de pessoas, está falando sobre uma única pessoa. Isso já está errado, porque até no plural. Agora, ele está errado por falar que a influência dele nas culturas e até sobre os presentes quilombolas. Então, ele cita que o Rufino foi um líder, mas ele não fala que isso teve alguma influência nos povos, enfim. Pode ser que isso esteja no livro, mas no texto não tá. Então, também não pode ser. Aqui também não pode ser, botei o X, mas understand how Rufino's Nigerian route led him to fight for freedom. Olha, a gente sabe que o Rufino foi escravizado enquanto ele ainda era adolescente e que, obviamente, ele lutou por liberdade porque ele não quis que isso acontecesse, mas em momento algum eles falam que essa luta da liberdade dele vem do fato dele ter raízes nigerianas. Eu acredito que se ele fosse brasileiro, se ele fosse português, se ele fosse americano, se ele fosse chinês, se ele fosse de qualquer lugar do mundo, ele lutaria por liberdade, porque ele não queria ser escravo, ninguém nunca quis. Tá? Então, no texto, não é abordado o fato dele ter lutado por liberdade por ele ter vindo da Nigéria. Ele lutou por liberdade porque ele queria ser livre. E só nos resta a letra A. Mas por que que tá certo? Não vou colocar até um símbolo de certo. Aqui tá errado também. Establish a connection, né? Então, estabelecer uma conexão do livro com Salvador, que é o que o autor fala desde o começo do texto. Ele fala que ele vai usar textos literários para apresentar Salvador, porque ele só descobriu o lugar que ele veio depois que ele saiu de lá e ele não queria que isso acontecesse com outras pessoas. E daí ele fala sobre a Black Diaspora, né? Que é a dispersão de um povo. E daí a gente pode retomar a Nigéria. Ele morava lá e com certeza ele não foi o único escravizado. Isso fez com que o povo dele se dispersasse, não por vontade própria, né? E o que acabou acontecendo lá dentro do processo de escravidão no Brasil. E é isso. Agora vamos corrigir a 27.